Glória a Deus, amém, Jesus. Hoje, além de, é claro, a gente vai orar pela família em nome de Cristo Jesus, a gente vai fazer aquilo que temos sempre feito aqui, todas as quartas-feiras, em o nome de Cristo Jesus, aprendendo da palavra de Deus, mas principalmente buscando orientação da palavra, buscando aquela direção dada pelo Espírito Santo, que vai fazer de nós pessoas vencedoras. Então é necessário isso. A gente nunca sabe tudo, não sabemos tudo, mas a cada momento que nos reunimos na presença de Deus, temos a oportunidade de aprender um pouco mais dele e viver a vida que Deus tem para cada um de nós, em o nome de Cristo Jesus. Todo dia, desses dias especiais, eu estou com um caderno, e eu tenho 205 nomes escritos ali naquele caderno, e eu tenho pedido a Deus para levantar guerreiros, tal como ele levantou do Gideão, os 300 de Gideão. E não foram pessoas comuns, foram pessoas que talvez, visto por outras pessoas, são taxadas até como pessoas loucas, diferentes. E a gente sabe que Deus pegou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, pegou as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E são a esses, talvez os loucos chamados pelo mundo lá fora, que Deus está confiando coisas grandes. E eu tenho orado a Deus, minha esposa está aqui, também tem me ajudado nisso, e eu tenho apresentado a Deus quase que, não, durante todo o dia, né? Mas em especial apresentando na madrugada, eu pego o caderno e eu falo: meu Deus, faça algo extraordinário na vida dessas pessoas. Eu tenho pedido a Deus isso, eu tenho falado com Deus: Jesus, faça algo fora do comum na vida dessas pessoas, ou na saúde, ou na vida financeira, ou na família, faça algo que vai ficar marcado na vida delas em nome de Cristo. E eu creio, porque a Bíblia diz que todo o que pede recebe. Nós vamos aprender aqui a importância de se buscar a Deus, de se colocar diante daquele que tem resposta para tudo na nossa vida, em o nome de Cristo Jesus. Nunca se esqueça disso, irmãos. Recorra sempre a Deus. A Bíblia diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vem da palavra de Deus. Você não vai conseguir socorro em outro lugar. Você não vai conseguir socorro em outro lugar. O meu socorro, o seu, da igreja, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então eu estou pedindo a Deus, e tem esses 200 e poucos nomes, que não são nomes de familiares, são nomes dos guerreiros que estão aqui presentes e que estão comigo no domingo, em especial no domingo, porque na Santa Ceia, dia muito especial já, normalmente para a igreja, eu vou entregar um copo de água para cada pessoa, um copinho d'água para cada pessoa, representando essa escolha de Deus, porque foi pedindo para o povo beber água que ele escolheu os 300, de 10 mil ele escolheu 300, 9.700 pessoas ele dispensou, e ficou com os 300, algo louco, né? Porque o exército dos midianitas eram muito fortes, muito poderosos, mas Deus deu a vitória com esses 300. Deus quer dar a vitória para você, em o nome de Cristo, Ele vai dar. Eu tenho orado para isso, em o nome de Cristo Jesus. Domingo eu quero ver você aqui nesse propósito, para se fortalecer, para receber uma boa palavra e para receber a bênção de Deus. Lembrando que sexta-feira agora é feriado, e eu também convoco a igreja. Eu quero fazer uma oração especial para todo trabalhador. Além de orar, vou ungir cada um de vocês com azeite, em o nome de Cristo Jesus. A unção que despedaça o jugo, que quebra a maldição, em o nome de Cristo. Só que sexta-feira é uma reunião especial, às 9 horas da manhã, e eu convido você para vir estar conosco aqui. Não deixa nada atrapalhar você, principalmente pelo que Deus vai trazer, porque Deus sempre traz uma palavra, como vai trazer agora para cada um de nós. Jonas, livro de Jonas, capítulo 2, você conhece a história de Jonas, é o sujeito lá que foi engolido por um grande peixe, ou provavelmente uma baleia, né? Porque eu não conheço nenhum peixe maior do que a baleia, pelo menos eu não conheço, a não ser que tenha algum outro no oceano que a gente desconheça. Não é verdade? Um dia desse botaram uma câmera na mata aí, não sei em que lugar desse mundo,
e apareceu uma espécie de um cachorro, mas era muito diferente ele. Parecia um cachorro, mas ele tinha os traços fortes, diferentes. E, quer dizer, a gente não sabe, né? Nesse mundão de Deus tem tanta coisa, que às vezes tem coisa que a gente até desconhece. Mas aqui a gente sabe que foi um grande peixe, tem tradução que diz que era uma baleia, mas também tem tradução que diz que era um grande peixe. E você sabe que ele caiu ali naquele local, ou esteve nessa condição, principalmente por causa da desobediência. A desobediência de Jonas levou a ele a essa situação. No domingo eu pregava aqui, e eu falava que a gente pode estar em algumas situações provocadas até por nós mesmos, permitidas por Deus. Isso pode acontecer. Porque a Bíblia Sagrada diz que o ouro é provado pelo fogo. E às vezes Deus vai permitir algumas coisas. Eu cheguei a dizer agora à tarde aqui na igreja, que em algumas situações Deus vai permitir que a gente tome alguns sustos. Para quê, pastor? Para se voltar para Ele. Lembra que eu falei lá do Isaías 38? Né, o Ezequias, que Deus veio até ele para falar, olha, arruma a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Meu Deus do céu. Quem está preparado para uma sentença dessa, uma notícia dessa, né? Uma pessoa que vai no médico e o médico diz, olha, você tem pouco tempo de vida. Foi uma sentença de morte. Arruma a sua casa porque você vai morrer e não vai viver. O que fez Ezequias orar. Se virou para a parede e começou a falar com Deus. Eu expliquei para vocês aqui, irmãos, que o bom é que a gente vá à presença de Deus. Vá, nem que seja para discutir. Eu não estou entendendo, Senhor. Eu faço a tua vontade, estou aqui na igreja, sou dizimista, sou ofertante, papapá. É na luz que veremos a luz. A gente pregou isso aqui no domingo. Então, vá à presença de Deus, nem que seja para brigar com Ele. Porque lá, na presença dEle, Ele coloca cada um no seu lugar. Deus coloca cada um no seu lugar. Ali a gente vê a nossa falha, vê a nossa fraqueza e vê a grandeza e principalmente a misericórdia de Deus para a nossa vida. Glória a Deus, isso é maravilhoso. E na oração que ele fez, a gente viu aqui, né, o Isaías 38, põe para mim, Dudu, por favor, Isaías 38, põe para mim o Isaías 38, só para a gente relembrar. Ele fez a oração, naquele dia Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Versículo 2, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Então, às vezes, não é sempre, mas em alguns casos, Deus vai permitir alguma situação para fazer a gente se virar para a parede, fazer a gente se voltar para Ele, e falar com Ele, e buscá-lo, porque a coisa está tão séria, irmãos, que as pessoas estão muito bem, e já não estão buscando mais a Deus. As pessoas estão muito bem, estão prosperando, está dando tudo certo, e elas não estão mais buscando a Deus, e a Bíblia diz que o Espírito que habita em nós tem ciúmes. Cadê o respeito, cadê a honra que é devida a Ele? Porque tudo que eu sou e tenho é Ele que faz. Se eu estou vivo, é Ele que permite. Se eu estou trabalhando, é Ele que permite. Se eu consigo pagar as minhas contas, é Ele que permite. Se eu consigo fazer uma festa, estar com os meus amigos, é Ele que permite. A glória tem que ser dada a Ele, o respeito tem que ser dado a Ele. Então vai chegar uma hora que Ele vai permitir. É aquele sustinho, para ver se você se volta para Ele. Foi o caso de Ezequias, se virou o rosto para a parede e orou. E na oração, versículo 3, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti, em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, ponto, acabou a oração. Mas dentro dessa pequena oração, ele reconhece, é mostrada então a fraqueza dele, a fragilidade dele, o erro dele. Qual, pastor? De ter feito, de ter andado. E não de estar fazendo e estar andando. A gente precisa
viver a cada dia a vontade de Deus em nome de Cristo Jesus. Digam graças a Deus, irmãos. Não é porque eu orei muito ontem que não tem que orar muito hoje. Não é porque eu fui usado muito por Deus ontem que eu não posso ser usado hoje. Mas ontem eu fiz uma busca com Deus que parecia que eu ia para o céu, e hoje a gente não faz, não tem aquele envolvimento, não quer buscar de Deus, não lê a Bíblia, não se consagra. Então ele se voltou para a parede, depois ele chorou muitíssimo, e você sabe que mais na frente, Deus então dá a ele mais 15 anos de vida. Então, a gente tem a quem recorrer, e não fazer isso somente quando a corda estiver no pescoço. Eu falava do filho pródigo, porque tinha parte da herança, e não era pouca, era muita coisa que ele recebeu do pai dele, a parte da herança, que tirou ele de casa. Quando é que ele voltou? Quando não teve nada, quando não tinha nada. E por muitas vezes, é a hora que as pessoas voltam para casa. Mas não podia ser diferente? Estar em casa, desfrutando da parte, da herança, e vivendo a vontade do Pai, a vontade de Deus, sem ter que perder nada, sem ter que passar pelo chiqueiro, sem ter que passar por humilhações. Mas parece que alguns só funcionam desse jeito. Só funciona quando se tira alguma coisa dela. Aí eu estou falando do Jonas, que ainda não falamos dele. O versículo começa, Jonas capítulo 2, versículo 1. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Irmãos, ore a Deus, irmãos. Mas, poxa, orar a Deus das entranhas do peixe é uma situação, talvez, drástica, né? Uma situação, já chegou ao extremo. Aonde é que fomos parar para falar com Deus? Mas, graças a Deus, alguns conseguem, outros não. Alguns ainda conseguem, como o filho pródigo, lá no meio do chiqueiro, falar assim: o que eu estou fazendo aqui? Os empregados do meu pai, e comem melhor do que eu, estou querendo comer aqui a lavagem com os porcos? Vou voltar para casa. Isso é uma oração. E vou falar: Pai, pequei contra o céu perante ti. Me faz como um dos teus empregados. E se levantou e voltou. Às vezes alguns conseguem fazer isso, outros não conseguem e ficam por lá. Ficam perdidos, derrotados, fracassados. Ou a gente conhece um monte que já esteve aqui e não conseguiu voltar. Ficaram por lá. Estão separados de Deus e acham que está tudo bem. Então o Jonas orou ao Senhor, o Deus dele, é o seu Deus. Eu falava hoje de tarde que não existe ex-filho. Existe ex-marido, ex-mulher, ex-cunhado, ex-cunhada, ex-isso, ex-aquilo, mas não existe ex-filho. Filho é filho para sempre. Ele sempre vai ser seu pai e você sempre será filho de Deus. Porque todos quanto receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos. Então é o seu Deus, ele continua sendo o seu Deus. Agora cabe a você ir a ele. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Olha que salmo lindo esse aqui que Deus me deu hoje. Salmo 55, versículo 17. Salmo 55, versículo 17. De tarde e de manhã e ao meio-dia, o que eu farei? Orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Que bênção, irmãos. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Você pode estar na entranha do peixe. Você pode estar na pior das situações. De tarde e de manhã e ao meio-dia, ore, clame, e ele ouvirá a sua voz. Aquele filho estava no chiqueiro, era a hora de orar. O Jonas está na entranha do peixe, é a hora de orar.
Paulo, Atos 27, estava no porão do navio, o barco ia na deriva. Era a hora de orar. Jesus estava pressentindo a morte. Lá no Getsêmani, era a hora de orar. Mas alguns de nós, está com a corda no pescoço, está na situação difícil e nem para a igreja vem. Talvez, nem precisa disso, ou está muito bem, e nem na igreja vem, e nem vem buscar o Senhor. Então, irmãos, esse salmo eu achei lindo, eu louvei muito a Deus por esse salmo, de tarde, de manhã e ao meio-dia, não importa a hora, não importa o momento, não importa se está bem ou se está ruim, é a hora de você falar com Deus, clamar a Ele, Ele vai ouvir a sua voz. Ele vai ouvir a sua voz. Salmo 86, versículo 7. Algumas relíquias que Deus deu para a gente. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Aleluia, glória a Deus. Então, no dia da minha angústia, da minha calamidade, no dia da minha dificuldade, das minhas lutas, vou clamar a ti, porque me respondes. Jesus estava lá para ressuscitar Lázaro. Olhou para o céu e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, eu bem sei que sempre me ouves. Deus não é de ouvir de vez em quando, Ele ouve sempre. O anjo falou lá para Daniel, desde o primeiro dia em que você aplicou seu coração a buscar, a orar, foram ouvidas as suas palavras e eu vim por causa das tuas palavras, desde o primeiro dia. Todo que pede, recebe. Deus responde. Deus responde. Talvez a resposta ainda não tenha chegado, como demorou chegar para Daniel, 21 dias. Mas Deus responde. Ele responde na sinceridade do coração, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. No dia da minha angústia, clamei a ti, porquanto me respondes. Versículo 2 de Jonas. Que palavra. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Olha que ele estava na entranha do peixe. Mas você vê que a oração do Jonas é uma oração de fé, porque ele ainda estava lá. Mas ele fala como se Deus já tivesse ouvido ele. Na minha angústia clamei ao Senhor, talvez até em outras oportunidades, outros momentos de luta que ele teve, ele falou: puxa vida, eu estou em mais uma situação, mas eu já tive em outras situações, eu já tive em outros problemas, eu já tive em situações de desespero. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Ele está chamando à existência as coisas que não são como se fossem. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Salmo 139, versículo 8. Sempre falei isso aqui para você. Salmo 139, versículo 8. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu, no inferno, a minha cama, eis que tu ali estás também. Promessa dele: eu nunca te deixarei. Promessa dele: estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Quem crê nessa palavra, fala graças a Deus, amém, Jesus. Então, do ventre do inferno, gritei, e tu ouviste a minha voz. Se você pegar o Salmo 18, do versículo 3 em diante, põe para mim, Salmo 18, esse aqui eu não falei à tarde não. E o Senhor, versículo 3, por favor, versículo 3, 18:3. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Você está vendo isso aí? Você pode estar na entranha do peixe, você pode estar dentro do porão lá, como Paulo estava, você pode estar numa situação difícil.
Você tem um Deus a quem você pode recorrer. Fala com Ele, peça ajuda dEle, peça socorro a Ele. Agora o Davi está dizendo, o salmista está dizendo: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Aí continua, versículo 4, ele diz: cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Continua: cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Irmão, vai chegar. O seu pedido de oração vai chegar a Deus. E não só isso, dele vem a resposta que todos nós precisamos, em nome de Cristo. Volta para Jonas capítulo 2, versículo 3 agora. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Deus permite algumas coisas. Foi Ele que quis isso. Foi Deus que permitiu essa situação. Muito por conta da desobediência do Jonas. De Deus ter falado uma coisa e ele não ter obedecido. Então, pode acontecer de Deus permitir algumas coisas para poder acordar a gente, porque eu não fui fazer o que Deus falou, porque eu não obedeci a palavra de Deus. Olha só que texto forte de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Porque quando for provado, o que vai acontecer? Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. O que Deus tem prometido para aqueles que amam a Ele é a coroa da vida. Então, para isso, às vezes Deus tem que provar a gente, para ver o que está no coração. No caso do Jonas, a desobediência dele levou ele a essa prova. E foi uma situação difícil. Olha o que ele fala aqui: porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Versículo 4. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Estou numa situação difícil, estou passando uma luta, mas eu vou ver a tua glória, eu vou ver a mão do Senhor. Isso vai mudar em nome de Cristo Jesus. Eu verei a glória do Senhor, eu verei a manifestação do teu poder na minha vida, em o nome de Jesus. Eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma. Olha que situação, ele está contando aqui a situação dele, a alma. Cadê? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Que situação, irmãos. Ele não está num iate, ele não está num transatlântico, ele está dentro de uma baleia, cheio de sujeira. Eu estava vendo o missionário falar isso, porque ontem ele estava fazendo o Semeando a Fé de 2028 já. A gente nem acabou 2026, o missionário já está em 2028 pregando a palavra para 2028. E ele estava lendo versículos, que ele vai pregando esses versículos. Aí ele vai falar do versículo 7, foi o que eu tinha separado, mas aí mexeu muito no meu coração, e eu fui meditar no texto de Jonas aqui, o capítulo 2. E ele falou uma coisa interessante. Eu falei: poxa, é diferente. Ele não estava no iate, no lugar confortável. Ele passou 3 dias dentro de um peixe, de uma baleia. E é um peixe que fica dentro d'água, irmãos, que fica nas profundezas. Aí o missionário falou um negócio, falou que Deus é tão bom, foi tão bom com ele, que se aquele peixe não sobe para a superfície para dar uma respirada de vez em quando, ele morre sem oxigênio lá embaixo.
ele morreria lá. Mas Deus é tão bom que ele sobreviveu por 3 dias. Ele podia gritar ali à vontade, irmãos, ninguém iria ouvir Jonas. Então a única pessoa que ele podia falar, o único alguém que ele podia falar era Deus. Era o Senhor. Não sei se vocês lembram daquele filme O Náufrago, né? Que o cara falou com a bola. Eu falei, se fosse um crente que ficasse ali, irmãos, se fosse um crente, pastor Daniel, se um crente fosse ficar numa ilha deserta por 4 anos, que foi o tempo que ele ficou lá, 4 anos, ou ele se aproxima de Deus como nunca, senão ele vai ficar falando com a natureza, como diz o outro, né? Falar com a lua. Não, irmãos, talvez era a oportunidade de se aproximar mais de Deus, e não de uma bola, de falar com uma bola, coitado. Ele teve que criar um amigo fictício. Mas eu fiquei pensando, se fosse um crente, então no lugar do Jonas, o que a gente faria? Ia gritar igual um condenado? Me tira daqui, alguém me ouve. Irmãos, ainda mais quando a baleia mergulhava, ia lá para as profundezas, se afastando da terra, indo para bem longe. Ele ia morrer ali, irmãos. Ali foi um grande milagre. Mas só foi um milagre porque ele falou com Deus. Ele passou 3 dias orando. E às vezes a gente quer um grande milagre orando pouco. A gente quer um grande milagre sem buscar a Deus. Talvez a gente tenha que fazer isso. Orar mais, consagrar mais, se envolver mais com Deus para Ele fazer um grande milagre. É plantar a semente, é plantar para colher. Isso aqui é muito forte. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, o abismo, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, a base das montanhas, grandes montanhas, lá os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha alma da perdição, ó Senhor meu Deus. Isso aqui é o Jonas dentro do peixe, e já estava confessando a coisa antes de acontecer, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Então não é errado você começar a dizer que você está curado. Obrigado, meu Deus, porque eu já estou curado. Obrigado, meu Deus, porque a minha família é do Senhor. Mas eu não vi ainda. Pois é, mas eu estou orando. Eu creio lá no Salmo 55, versículo 17, põe de novo, Salmo 55, 17, de tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Versículo 7 foi o versículo que o missionário Soares deu lá, enquanto pregava. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Que coisa bonita. Tomara que a gente se lembre do Senhor agora, o quanto antes. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração. A minha oração, quando ela é feita em nome de Jesus, é como flecha, e ela vai direto em Deus, irmãos, em nome de Cristo Jesus, para realizar aquilo que nós acreditamos para a glória dele. No templo da tua santidade, foi lá exatamente aonde Deus está. Irmãos, clama a mim, responder-te-ei, Jeremias 33, 3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame a Deus, irmãos, que ela é como flecha que vai lá. Olha só, entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Versículo 8, os que observam as vaidades vãs deixaram a sua própria misericórdia. Não olhe a vaidade, não olhe a vaidade, olhe para a palavra de Deus.
mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Seja grato a Deus o tempo todo. Uma reunião de domingo não é para você pedir nada, é para você oferecer sua gratidão a Deus. Seja grato a Deus o tempo todo. Oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Depois disso tudo, o que resultou? Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. O dia que eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, Deus não falou nem com ele, falou com o peixe, para deixar o cara mais ainda desesperado. Porque se fala com ele, ele ficaria tranquilo, está dentro do peixe, fala, não, Deus já me respondeu, Deus só falou com o peixe, fala assim, põe esse miserável na praia, cospe esse infeliz lá na praia. Aí só foi quando ele foi cuspido que ele deve ter falado, Deus ouviu minha oração. Deus não contou até o último minuto. Segura aí que Deus está respondendo, irmãos. Às vezes ainda vai ficar aí no desespero, parece que Deus não ouviu, daqui a pouco ele cospe você na praia, está lá você com a bênção de Deus, em o nome de Cristo Jesus. Palavra de Deus para mim, para você nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Temos um Deus, irmãos, um Deus maravilhoso, que você pode clamar. Põe de novo para mim, Dudu, o Salmo 55:17. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei, clamarei e ele ouvirá minha voz. De tarde, de manhã e ao meio-dia e à noite, e em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer dificuldade, estando você bem, estando você mal, clame a Deus, ele vai ouvir a sua oração, ele vai ouvir a minha voz. Fique de pé em nome de Cristo Jesus.